Lewis Hamilton acaba de fazer uma das declarações mais brutalmente honestas de toda a sua carreira. E isso deixou a Ferrari e muitos dentro do paddock da Fórmula 1 completamente atônitos. Não por algo que ele tenha feito na pista, mas sim pelo que teve a coragem de dizer fora dela, poucos dias antes da corrida mais importante e carregada de emoção da temporada para a Ferrari. O heptacampeão mundial admitiu publicamente que sua mudança para Maranello tem sido tão desafiadora quanto poderia imaginar, em todos os aspectos. E vindo de um piloto do calibre de Hamilton, um homem que já enfrentou e superou algumas das maiores adversidades do esporte, isso não é apenas um desabafo. É um alerta, uma declaração que ultrapassa qualquer verniz de relações públicas e obriga a Ferrari a se encarar no espelho, bem antes de correr diante de sua torcida em Imola, sob a pressão fervente de fãs, imprensa e diretoria. Esse tipo de declaração não é o que estamos acostumados a ouvir de Lewis Hamilton, e definitivamente não é o que ninguém na Ferrari gostaria que o mundo ouvisse nos preparativos para o grande retorno à Europa. Mas a sinceridade é crua, o momento é crucial e as implicações são enormes, não apenas para o desempenho da Ferrari neste fim de semana, mas para a dinâmica interna da equipe e os rumos que ela pode tomar ao longo do restante de 2025. O que exatamente Hamilton disse? Por que isso teve um impacto tão profundo em Maranello? E como isso afeta o ritmo da Ferrari ao se prepararem para encarar os torcedores mais exigentes em casa? Fique com a gente, porque neste vídeo vamos detalhar tudo com contexto e clareza. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar até o final, porque o que está acontecendo agora com a Ferrari pode definir não só o restante da temporada, mas também o futuro dessa parceria icônica. Após 12 anos na Mercedes, uma equipe construída ao seu redor, onde ele dominou o esporte e fez história, a decisão de Hamilton de se juntar à Ferrari foi um movimento sísmico. Não foi apenas uma transferência, foi uma declaração, um novo desafio, um passo para definir sua herança. E depois do ressurgimento da Ferrari, em 2024, quando terminaram apenas uma vitória atrás do título de construtores, as expectativas para essa parceria estavam nas alturas. Muitos acreditavam que Hamilton poderia ser a peça final que faltava para devolver à Ferrari a glória dos campeonatos. Mas agora, com apenas algumas corridas na temporada de 2025, a realidade chegou com força. O carro SF25 ficou abaixo das expectativas. Apesar do otimismo da pré-temporada, o carro tem apresentado dificuldades em diversos aspectos: aquecimento dos pneus, estabilidade na entrada de curvas, rotação em baixa velocidade e desempenho em classificações. Para Hamilton, adaptar-se às características do SF25 tem se mostrado muito mais complexo do que ele imaginava. Ao contrário de Leclerc, que tem anos de experiência ajustando seu estilo de pilotagem à filosofia de design da Ferrari, Hamilton se vê em uma luta constante contra o carro a cada fim de semana. Houve lampejos de genialidade, especialmente durante as sessões sprint. Mas esses momentos têm sido raros. E para um piloto que construiu sua carreira com base em consistência, controle e excelência, essa inconsistência é exasperante. Falando antes do Grande Prêmio da Emília-Romanha, Hamilton deixou claro que já esperava uma transição difícil, mas não tão difícil assim. Ele disse: "Eu sabia que seria muito desafiador porque estou entrando em uma equipe nova. Vim com a mente aberta. Não sabia o quão difícil seria, apenas que seria desafiador. Está sendo tão difícil quanto poderia ser em todos os aspectos." Essas não são apenas palavras reflexivas. São um sinal de alerta para a Ferrari. Indicam que a paciência de Hamilton não é infinita. Revelam falhas no processo de adaptação que talvez a equipe tenha subestimado. E sugerem frustrações mais profundas que, até agora, estavam restritas aos bastidores. Atualmente, a Ferrari ocupa a quarta posição no campeonato de construtores, com uma desvantagem de 152 pontos para a McLaren.
É uma diferença devastadora, considerando o quão perto estiveram em 2024. Quando perguntado sobre as chances da equipe neste ano, Hamilton respondeu de forma sóbria. Ele disse: "Ainda temos um longo caminho pela frente. Mas quando você já está mais de 100 pontos atrás neste ponto da temporada, com um carro enfrentando rivais tão dominantes, tem que assumir que talvez não esteja realmente lutando pelo título." Essa não é a resposta que a Ferrari ou seus torcedores queriam ouvir, especialmente antes de Imola, onde os fãs estão ansiosos para comemorar. Mas é a verdade. E, acima de tudo, mostra que Hamilton não está ali para fazer de conta. Ele está ali para competir. E se as ferramentas não forem boas o suficiente, ele vai dizer. Para ele, o SF25 ainda está longe de estar pronto para competir no mais alto nível. E, apesar de atualizações prometidas, a Ferrari ainda parece incerta sobre a possibilidade de sequer reduzir a diferença, quanto mais superar a McLaren e a Red Bull. Hamilton, no entanto, não perdeu totalmente a esperança. Muito pelo contrário. Sua mentalidade segue focada na vitória. Mas agora, de forma mais estratégica, mais realista, ele declarou: "Precisamos nos manter atentos, precisamos continuar com a expectativa e o objetivo de vencer. Esse ainda é o objetivo de cada fim de semana. Se conseguirmos extrair um pouco mais dos pneus, se conseguirmos extrair um pouco mais do assoalho, se cada um de nós conseguir tirar meio décimo, talvez a gente consiga chegar lá." É isso que o projeto Ferrari se resume neste momento. Margens, décimos, esperanças depositadas não em saltos gigantes, mas em ganhos coletivos. Cada engenheiro, cada mecânico, cada aerodinamicista trabalhando em conjunto para encontrar aquela janela de desempenho ideal. Porque, neste momento, a janela operacional do carro é simplesmente estreita demais. Pode ser rápido, mas somente sob as condições ideais. E isso não é suficiente em um campeonato tão competitivo. E agora, todos os olhares se voltam para a primeira corrida da Ferrari em casa na temporada. Um circuito histórico. Uma torcida apaixonada. Um traçado onde ultrapassar é difícil e a classificação é crucial. E justo quando toda essa pressão se acumula, o piloto contratado para trazer de volta os dias de glória está admitindo publicamente que as coisas não estão indo como o planejado. A Ferrari deve trazer a primeira leva de atualizações neste fim de semana, com mudanças mais significativas planejadas para Mônaco e Barcelona. Entre elas, revisões no assoalho, ajustes aerodinâmicos e, mais importante, um novo conceito de suspensão traseira previsto para o meio do ano. Mas nada disso muda a realidade do presente. Em Imola, a Ferrari precisa de resultado. Não de promessas, não de potencial. Um resultado concreto. As declarações de Hamilton, por mais cruas e honestas que sejam, também servem a outro propósito: despertar a equipe. É sua forma de cobrar responsabilidade da Ferrari. De dizer: estou fazendo minha parte, estou aqui, estou me esforçando. Agora, encontrem comigo no meio do caminho. É um desafio que a Ferrari não pode ignorar. Quanto a Charles Leclerc, ele segue à frente na tabela, e sua familiaridade com o carro lhe deu uma leve vantagem. Mas até ele sabe que, a menos que a Ferrari desbloqueie um novo patamar de desempenho, suas próprias chances de vitória continuarão limitadas. As declarações de Hamilton não refletem apenas sua frustração pessoal. Elas ecoam uma verdade que Leclerc provavelmente também sente. O Grande Prêmio da Emília-Romanha é mais do que apenas a 7ª corrida do calendário. É um teste, um holofote. Um momento em que a Ferrari deve provar que consegue reagir à adversidade, à pressão e à honestidade sem filtros de seu principal piloto. Porque, se não conseguirem agora, em casa, com os tifose ao seu lado e atualizações a caminho, então questões sérias começarão a surgir. Não apenas sobre o carro, mas sobre a direção de todo o projeto.
Conta aqui nos comentários o que você achou da declaração de Hamilton. Será que esse é o alerta que a Ferrari precisava? Ou é sinal de problemas mais profundos nos bastidores? Ou talvez apenas parte das dores naturais de um novo capítulo? Curta este vídeo se você valoriza análises sinceras. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias da Fórmula 1 e ative o sininho para não perder nenhuma história tão grande quanto essa. Porque se as coisas não mudarem logo, o alerta de Hamilton pode se tornar o ponto de virada da temporada da Ferrari ou o começo de algo muito mais sério.